Olá amigos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Ouvindo a Voz de Deus, na primeira temporada aqui no canal A Verdade Presente. Que bom que você está aqui comigo hoje nesse primeiro estudo. Eu quero convidar a você para participar comigo. E se você quiser acompanhar esse estudo que nós fazemos hoje, nós temos esse guia de estudo aqui. Você pode tê-lo físico, assim, receber pelos correios, é só você ir abaixo aqui na descrição. O link para você pedir para acompanhar os próximos estudos bíblicos está aí na descrição. Você entra lá, preenche o cadastro e vai receber na sua casa. E se você quiser baixar ele em PDF, também está aí o link na descrição. Você pode escolher ou em PDF ou receber pelos correios na sua casa gratuitamente. Você não vai pagar nada e vai poder acompanhar aqui e responder as questões que a gente vai fazendo aqui, para poder ficar bem mais prático e didático também para você, né? Antes de começar, pegue a sua Bíblia aí, porque é importante você ter a sua Bíblia aí para você ir conferindo, e vamos começar o nosso estudo de hoje, que é sobre a Bíblia Sagrada. E antes da gente ir para a primeira questão, a primeira pergunta, eu quero pedir para que você já deixe aí o seu like, porque é importante. Se inscreva no canal se você é novo aqui. E você precisa receber a notificação do próximo vídeo. Então, ative o sininho aí para você não perder nada. É importante que você não perca nada e aproveite tudo, né? Então, vamos lá. Já que você está com a sua Bíblia na mão, então, deixa eu só ajeitar aqui para mim, ok? Você sabia que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros? Pelo menos por duas razões. A Bíblia é um livro diferente, porque é o único livro que você lê e o autor está do seu lado, está junto com você, está perto de você. O Espírito Santo é o autor do livro. E a gente vai ver ao longo desse estudo que foi o Espírito Santo quem levou homens a escrever as Escrituras. E outra coisa, o segundo motivo por que a Bíblia é um livro diferente, ela não é uma enciclopédia como alguns livros que você vê aqui, ó, alguns aqui, que tem capítulos e seções separadas para cada tema, cada assunto. A Bíblia não é assim. A Bíblia é diferente. Então, como é que a gente vai entender a Bíblia? Qual é a maneira correta de se estudar a Bíblia? Como a gente pode fazer para que ela tenha sentido na vida da gente? A gente vai ver ao longo desse estudo, ok? Me acompanhe aqui. Eu quero compartilhar com você alguns dados importantes sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Ela é uma pequena biblioteca composta de 66 livros. Foi escrita por cerca de 40 autores com culturas diferentes e que viveram em épocas diferentes e tinham ocupações diferentes. E ela levou um período aproximado ou cerca de 1.600 anos para ser escrita, começando com Moisés, que escreveu o primeiro livro de Jó, e o último livro, que foi Apocalipse, escrito por João. Moisés começou a escrever por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Moisés, entre o ano 90 e 100 da era cristã. Agora, uma coisa interessante. Milhares de pessoas deram a vida pela Bíblia, muitas pessoas já foram transformadas pelo poder que existe nas Escrituras. Agora, qual é o valor que a Bíblia tem para as pessoas que vivem hoje? Me acompanhe aqui e vamos entender como é que Jesus considerava a Bíblia naquele tempo. João, capítulo 17, e o versículo 17, aqui Jesus fazendo uma oração em favor dos seus discípulos e de nós também, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus considerava a Bíblia como a verdade, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a tua palavra é a verdade. E não é apenas uma verdade, é a verdade que santifica. Agora, existem muitas pessoas que estudam a Bíblia e elas estão numa situação interessante, elas não conseguem entender. Mas, antigamente, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o versículo 26, houve um homem que estava lendo e também não estava entendendo. Atos capítulo 8, versículo 26 a 31, que fala bem assim, ó.
Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, ou seja, levanta-te, e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia hoje, no nosso tempo? É a mesma do eunuco aqui. Elas estudam e não entendem. E para que algumas pessoas consigam entender, alguém precisa explicar o que a pessoa está lendo. Então, qual é a maneira correta de se estudar a Bíblia? Eu posso pegar qualquer texto e entender do jeito que eu quiser. Tem muita gente que faz aplicações que não tem nada a ver com o texto, né? Então, veja só, existe uma única maneira correta de interpretar as Escrituras, para entendê-la. Um exemplo interessante que está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27, Jesus, né? Aqui Lucas está falando de Jesus. E começando por Moisés, Moisés compreende os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, começando por Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Miqueias e tal, né? E discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus usava todas as Escrituras. Ele procurava profecias ali que falavam a respeito dele e apresentava que havia se cumprido nele. Bom, Jesus fazia assim. Era esse o método que Jesus estudava as Escrituras e levava os seus ouvintes a estudar as Escrituras também. Agora, um princípio para a gente interpretar corretamente o texto que a gente está lendo está na própria Bíblia. Está aqui Isaías capítulo 28 e o versículo 10. A partir de Isaías capítulo 28 e o versículo 10, é necessário compreender que você não precisa se valer de nenhum método, de um método de interpretação, de nenhuma escola de interpretação. Entenda que a própria Bíblia vai interpretar ela mesma. Você precisa deixar que a Bíblia se interprete a si mesma. Quando a Bíblia se interpreta a si mesma, fica mais fácil e melhor para você. Nós não corremos o risco de colocar a nossa própria interpretação ou interpretação humana no texto bíblico. Você conseguiu entender? Então veja só, Isaías capítulo 28 e versículo 10 é um princípio bíblico de interpretação, que diz assim, ó, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Lembra que bem no início eu falei para você que a Bíblia é um livro diferente dos outros livros? Então, ela não tem um capítulo ou uma seção específica sobre um determinado tema. Todos os temas estão em vários lugares, então você precisa comparar textos que falam do mesmo assunto. E você precisa buscar outras passagens que explicam aquele assunto ali. Então, a gente deve pedir a orientação do Espírito Santo e fazer como Jesus fazia, estudar um assunto ao longo de toda a Escritura. Jesus começava por Moisés, discorria por todos os profetas, falando sobre os temas que falavam sobre ele mesmo. Conseguiu entender? Então, é um pouco aqui e um pouco ali. Se esse texto aqui não está tão claro, a compreensão dele é difícil, é um pouco aqui e um pouco ali. Você precisa encontrar outro texto de uma compreensão mais fácil que vai explicar melhor aquele texto lá. Entendeu? Então, o primeiro princípio aqui é de que a Bíblia deve interpretar ela mesma. Pronto, ponto final. Agora, existe algum benefício de se estudar as Escrituras? Existe sim. E está em João capítulo 5 e o versículo 39. Veja o que está escrito aqui, ó. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna,
e são elas mesmas que testificam de mim. Viu só? Jesus disse aqui, ó, Jesus fez uma afirmação. Vocês estão estudando cuidadosamente as Escrituras porque vocês estão pensando que nelas, nas Escrituras, vocês vão ter a vida eterna. Na verdade, são as Escrituras que falam de mim. Então, veja bem, através da Bíblia nós encontramos a vida eterna. E ela testifica de quem? De Jesus. Então, se a Bíblia testifica de Jesus, Jesus é o personagem central de toda a Bíblia. Cada página da Bíblia revela o grande amor de Jesus por nós. E também fala do seu desejo de nos salvar. Então, lendo a Bíblia, nós encontramos o caminho da salvação porque ela nos mostra a vida eterna. Existe algum outro benefício prático de examinar cuidadosamente as Escrituras? Existe sim. E esse benefício prático está lá em João capítulo 8, e o versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós examinamos as Escrituras, nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. E você precisa ser liberto do quê? Do que é que a verdade vai te libertar, se você estudar, examinar com cuidado as Escrituras? Bem, a verdade bíblica, ela nos liberta do pecado. Lá em João capítulo 16, verso 13, Jesus falou da missão do Espírito Santo. Fala assim, ó: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo faz o quê? Nos guia a toda a verdade. E diz lá João 8,32 que a verdade nos libertará. E o verso 8 diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do que é que você precisa ser liberto? Do pecado? Então, a verdade nos liberta do pecado. Agora, como foi que a Bíblia chegou até nós? Como foi o processo para que a Bíblia pudesse ser escrita? Será que alguém teve uma ideia assim, eu vou escrever a Bíblia? Isso é importante. E foi lá e escreveu a Bíblia. Foi assim? Olha o testemunho da própria Escritura sobre como a Bíblia chegou até nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Verso 20 e o verso 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia da Escritura foi dada, provém de particular elucidação, não vem da ideia individual de ninguém. Então foi o Espírito Santo que levou os homens a escrever. Então homens santos falaram da parte de Deus movidos, conduzidos, levados pelo Espírito Santo. Agora, uma questão interessante. Que quantidade do texto bíblico é inspirado por Deus? Será que é só o Antigo Testamento, só o Novo Testamento, ou é toda a Escritura? Algumas pessoas acham que o Antigo Testamento não tem mais valor hoje. Algumas pessoas, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Nós seguimos somente o Novo Testamento. Mas é assim mesmo? O que diz a palavra de Deus a respeito disso? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, segundo esse texto, toda a Escritura, não é só o Novo Testamento, nem só o Antigo Testamento, é a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Ela é útil e é necessária para a nossa vida, e ela é inspirada por Deus completamente. Lembre-se de uma coisa, na primeira pergunta nós vimos que para Jesus as Escrituras são a palavra de Deus, é a verdade. E uma coisa muito importante que nós temos que entender, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela em si é a palavra de Deus. A Bíblia é fidedigna, é a fidedigna palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Agora,
Tem uma parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos. Uma parte que não foi o ser humano que escreveu. Você sabe que parte é essa? Está lá em Êxodo, capítulo 31 e o versículo 18. Está escrito assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, os 10 mandamentos. Essa é a parte que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, né? Olha, será que alguém está autorizado a fazer alguma mudança nas escrituras? Alguém pode tirar alguma coisa ou colocar algo que seja do seu interesse? Por exemplo, tem pessoas que, imagina a pessoa não gosta, ela gosta de roubar, por exemplo. Lá em Êxodo capítulo 20, que está os 10 mandamentos, tem um dos mandamentos que diz, não roubarás. Mas a pessoa não gosta disso. Imagina, ela pode ir lá arrancar fora, ou riscar, ou imprimir uma Bíblia sem aquele mandamento, ou sem qualquer outra parte das escrituras que ela não goste? Bem, a palavra de Deus lá em Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz assim, ó, Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Bom, se alguém quiser tirar, o nome da pessoa também será tirado do livro da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa, vai participar das últimas pragas também. Ou seja, em síntese, ninguém está autorizado a tirar nada e nem acrescentar nada às Escrituras. As Escrituras afirmam que Deus não muda e a sua palavra não deve ser alterada. E aqui em Isaías capítulo 40, versos 7 e 8 diz, Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, para sempre. Ou seja, seca-se a erva e cai a sua flor, é o mesmo que dizer, passa cada geração, mas a palavra de Deus permanece eternamente, é sempre eterna, imutável, não pode ser alterada. E agora, as pessoas que praticam os ensinos bíblicos, como é que são chamados pelas Escrituras? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, felizes, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas. Ouvir a palavra de Deus é o mesmo que escutar com os ouvidos e colocar em prática. Isso significa ouvir a palavra de Deus. Então, resumindo aqui, o estudo de hoje, para Jesus a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam as Escrituras e não entendem. Então, a forma correta de estudar a Bíblia é comparar passagens sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Você que estudou a Bíblia comigo agora, você aceita a Bíblia, a palavra de Deus, como a regra de fé para a sua vida, assim como eu aceito? Você quer, a partir de hoje, dedicar tempo para estudar a palavra de Deus diariamente? Você fará todo o possível para colocar em prática os seus ensinos, os ensinos da Bíblia na sua vida? Se você aceita, então que Deus abençoe você. O próximo estudo bíblico é a beleza da criação divina. Fica comigo, até o próximo vídeo.